É isso. E aí, o caminho da transformação me trouxe hoje para um caminho especial. Eu estou em Tomar, uma cidade do interior de Portugal, e que tem esse castelo e esse mosteiro templário chamado a Ordem de Cristo, e que tem um significado especial para mim. Eu vou entrar agora aqui, cheguei a tomar agora, o caminho da transformação me trouxe a um lugar que eu tenho uma experiência pessoal de passado muito significativa, e eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo na primeira vez que eu vim a tomar. Hoje não é a primeira vez, mas toda vez que eu venho a tomar é uma emoção, é uma sensação que me invade por conta dessa ligação forte num passado muito especial onde eu me vi aqui. Eu quero começar a contar isso para vocês agora. Algumas pessoas nos comentários do Caminhos da Transformação me falaram sobre regressão espontânea, né? Que é um acontecimento, um evento que pode acontecer com qualquer um de nós, ou seja, eventualmente por um estímulo, um lugar, uma situação, uma fala, um pensamento pode nos levar a acessar uma memória do nosso passado e a gente então fazer espontaneamente, sem qualquer outro tipo de indução, um acesso a uma regressão de uma experiência passada, uma experiência dessa vida ou de outra vida. E isso é o que aconteceu comigo em Tomar, na primeira vez que eu vim a Tomar. Quando eu cheguei na cidade, eu comecei a me sentir invadido por uma emoção muito diferente, muito estranha, uma certa angústia. E eu comecei então a ter a imagem do convento, do castelo, do mosteiro, né? E do castelo, mas com muitos detalhes. Então eu via um corredor de chão quadriculado, eu vi um grande corredor em cruz, eu vi uma pequena cela e eu me via então sentado na janela dessa cela, numa meditação profunda sobre o sentido do que eu estava fazendo na Ordem de Cristo. E quando eu me surpreendi, que quando eu entrei, cheguei aqui nesse ponto, na entrada do castelo, na entrada do mosteiro, eu vi que era exatamente a imagem que eu tinha tido. As escadas, os estábulos à direita, esse corredor, e aí foi uma experiência de regressão espontânea incrível, que até hoje me emociona, que até hoje me mobiliza, porque foi um momento do meu passado muito significativo em relação a tudo que eu faço hoje em relação à transformação da consciência, ao aspecto terapêutico, a toda essa minha jornada. Então eu quero que vocês compartilhem comigo um caminho de transformação especial para mim, que é Tomar. E aqui, então, é um local especial, né? Uma das cenas que ficava mais forte nessa minha regressão espontânea era onde eu me via, né, vestido com a roupa de cavaleiro, com a cruz do Cristo no peito e sentado num banco como esse. São diversas celas como essas, e sentando ali, esse banco é construído justamente para aproveitar a luz do sol, para poder continuar lendo, aproveitando a luz do sol. E eu me vi então sentado ali, muito angustiado por conta desse conflito, né, que eu chamei entre a cruz e a espada, né? Ou seja, está como proposta de uma ordem militar na defesa da religião, mas também cometendo atrocidades e muitos conflitos, né, de interesses, e aquilo me conflitava e me angustiava bastante. E um tema que até hoje eu entendo, né, por conta dessa necessidade de trabalhar a transformação, na mudança, da conscientização das pessoas. Aqui então em Tomar tem um momento importante dessa minha trajetória e que eu pude reviver aqui, né? E cada vez que eu venho aqui, cada vez que eu sento nesse banco, eu me lembro dessa história e vejo como ela ainda reverbera, e há a necessidade de uma transformação mais efetiva para que isso possa então se transformar num caminho mais sereno, né, para mim e para todos aqueles que de alguma forma atravessam a minha vida, sejam como clientes, como alunos, como, né, companheiros de jornada. Essa aqui então é uma cela dessas, né, onde eu me via sentado ali, admirando então o claustro, né? O claustro que servia para as meditações, para as orações, e aqui eu me via lendo e meditando e muito angustiado por conta desse conflito que existia entre a cruz, a religiosidade e a espada, o aspecto militar, de domínio, de violência muitas vezes, que a época das cruzadas trouxe tanto para tantas regiões, né? Principalmente aqui na Europa. Então esse aqui é um lugar especial que eu estou compartilhando nesse caminho da transformação com vocês.
Então acho que como eu resolvi contar para vocês, né, em detalhes aqui, essa experiência dessa regressão espontânea, quando eu entrei na cidade eu vi exatamente essa escadaria que está aqui. Eu vi o portão ali atrás e eu vi então alguns corredores e aquela cela que eu falei há pouco. E toda vez quando eu entrei aqui a primeira vez, eu vi a escadaria exatamente, eu voltei a ter a lembrança e voltei a reviver essa experiência que foi muito marcante, porque era uma experiência muito angustiada, de muito conflito. Mas hoje eu me sinto melhor, né? Apesar de perceber essa emoção, e consigo apreciar a beleza do lugar, né, que vocês podem ver. E nós vamos encontrar lá, né? E eu via, quando eu entrava, como eu imaginava, eu me via subindo de cavalo, com vários cavalos, e deixava aqui desse lado, como se fosse uma estrebaria, ali, né, onde se deixava os cavalos e depois subia, e toda uma história, né, revivendo toda uma história, uma vivência muito intensa, de muita emoção, e que eu comecei a viver antes mesmo de chegar aqui. E comecei a identificar aqui os locais que eu tinha visto na minha vivência, que eu estava vendo ainda e revivendo. Na primeira vez foi tudo muito intenso, e toda vez que eu venho aqui, em alguns lugares em especial, eu vejo ainda como ressoa na minha alma parte desse lugar. Eu vou fazer algumas tomadas aqui de fora antes de entrar no convento da Ordem de Cristo, no Mosteiro da Ordem de Cristo. Era aqui nessa chamada charola, que é uma igreja que foi construída essa parte central, onde os templários e os cavaleiros da Ordem de Cristo faziam os seus rituais de iniciação, as suas orações, as suas missas. E esse lugar é um lugar de muita energia, um lugar de muitos símbolos, de muita representação. É um lugar realmente que me toca profundamente, porque aqui eu me vejo junto com alguns desses cavaleiros, né, prometendo, e tinha um voto, né, um voto aqui de pobreza, um voto de castidade e um voto de obediência para pertencer à ordem, ou seja, de pobreza, de castidade e de obediência àquilo que se propunha a Ordem de Cristo. Aqui está um dos símbolos, né, porque que chama Ordem de Cristo, e é essa cruz de 4 hastes, que vai ser uma marca dos cavaleiros da Ordem de Cristo, dos templários, e que a gente vai ver nas caravelas de descobrimento, nas cruzadas, nos cruzados, e em várias igrejas onde você encontrar esse tipo de cruz, é sinal que tem uma influência ou financeira ou ideológica dos templários da Ordem de Cristo. E antes eram templários porque vinham em função das cruzadas, eram aqueles cavaleiros, né, uma ordem que foi para proteger os peregrinos para o caminho das peregrinações. E depois aqui em Portugal, quando os templários foram extintos, passou-se então a Ordem de Cristo, e que perdurou aqui em Portugal por muito mais tempo, com uma influência muito grande dessa ordem religiosa, militar, durante muitos séculos. Esse aqui é o claustro principal, é o principal claustro do Convento de Cristo, e ele é um dos mais antigos, né, que foi da primeira parte quando foi construído o convento, 1160, quando ele começou a ser construído. E aqui então, nesse claustro, e aqui a fonte tem o formato da cruz de Cristo também, que continua sendo sempre a cruz de Cristo, a grande marca dessa ordem dos templários, que em Portugal passou a se chamar Ordem de Cristo. E aqui nesse claustro que se faziam as meditações, os exercícios, as orações, e ele é ladeado por todas aquelas celas, por todos aqueles quartos, e é um lugar realmente que inspira muita paz, muita tranquilidade, mas eu imagino também que muitas conversas, muitas coisas aconteceram aqui ao longo depois dos outros séculos. Isso é uma coisa interessante, né, nessa história, porque os templários foram extintos em 1312, mas aqui em Portugal, em 1350 e pouco, Dom Dinis, que era o rei da época, para evitar o problema com o Papa, que tinha extinguido a Ordem dos Templários, transforma os Templários na Ordem de Cristo, e que vai então ser fundamental nos descobrimentos, nas novas terras, nas caravelas, no comércio internacional. E aí eu fico pensando que aquilo que então antes angustiava os cavaleiros por conta da guerra, por conta das cruzadas, da religião,
acabou sendo também um grande elemento de alavancagem. Se nós pensarmos o Brasil, as Américas, muito dos comércios em África foram feitos e realizados, e talvez até por conta do descobrimento, em função exatamente dessa força e dessa logística que caracterizava os Cavaleiros da Ordem de Cristo. Então é uma reflexão importante, né? Porque mesmo quando a gente pensa numa situação que parece tão ruim, a gente vai ver que ao longo da história, do tempo, o conhecimento vai se ampliando, alguma coisa se aprende com aquilo e o conhecimento vai se então tendo uma base para novas etapas que depois vão surpreender, que muitas vezes começaram em momentos talvez de conflito, de guerras, de violência. Então é uma reflexão importante aqui nesse caminho especial, um caminho de transformação especial para mim, espero que para vocês também, de tomar o convento de Cristo, a ordem de Cristo, que me toca profundamente.